Olá, boa tarde a todos. Estamos começando aqui a nossa live. Eu sou Marcos Wunderlich, estou representando aqui o Instituto Olos e o Rogério também é nosso convidado. E o Rogério, ele mora em Porto Alegre e eu em Florianópolis. E nós somos os coordenadores do livro Liderança Humanizada e Inteligência Emocional. É um livro que está no prelo, está para sair, está para ser lançado. Então, eu sou coautor também, e o Rogério também é coautor, e ambos somos os coordenadores do livro. Então, o projeto da editora Líder é um projeto que nós temos uma parceria com o Instituto Olos. Então, esse aqui já é o 6º livro que vai ser editado com o Instituto Olos, né, com a editora Líder. E isso para nós tem sido um motivo de grande satisfação, porque é uma parceria sólida, é uma parceria que tem dado resultados, é uma parceria que tem beneficiado as pessoas. Muitas pessoas leem os livros, e o Instituto Olos, ele escolhe os coautores por convite, mas dentro dos seus alunos. Então, o Instituto Olos, ele realiza basicamente a formação de mentoring, de coaching, de advice também, dentro de uma visão humanizada. E os nossos alunos que são os convidados para que eles possam participar como coautores. Então, é uma mão de via dupla, todos ganham, né? As pessoas que leem os artigos ganham, né? A editora ganha, os alunos ganham, o Instituto ganha. Então, todas as parcerias ganha-ganha sempre são profícuas. E estamos aqui hoje com o Rogério, né? O Rogério, ele é um dos coautores, e o texto do Rogério é de razão e emoção no centro da liderança. Mas, Rogério, então, eu quero desejar uma boa tarde a você, gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, para quem está aí, e fala um pouco de você, e depois a gente vai conversando. Marcos, muito obrigado. Obrigado para quem está acompanhando essa live. Eu sou Rogério Bon, estou aqui na capital de todos os gaúchos, Porto Alegre, e posso falar muitas coisas a meu respeito, mas uma das mais importantes é que eu fui aluno do Marcos Wunderlich nas Isso, você foi meu formações, aluno. nas formações de coaching e mentoring, já há uns 7 anos, comecei essa caminhada me capacitando para entender melhor as pessoas, para adquirir, ampliar a minha cosmovisão e entender melhor o que está acontecendo com a outra pessoa que está ali. Então, isso tem me ajudado muito nas minhas atividades de consultoria, nas minhas atividades de mentoria, e eu acredito que as pessoas têm essa necessidade de, ao buscar compreender o outro, primeiro compreender melhor a si mesmo. E comigo foi isso que aconteceu, Marcos. Foi Uhum, isso, né? Te ouvindo, claro que estudando outras formas de claro. pensamento, né? Eu percebi que era fundamental entender mais um pouco a meu respeito, perceber algumas limitações, quebrar um pouco essas limitações e conseguir, Sim. então, entender melhor as pessoas. E este é o 9º livro que eu estou lançando, entre autorias e coautorias. Dessa vez, convidado pelo Marcos, sou um co-coordenador junto com o Marcos e a Andrea, e escrevi um tema que eu considero muito importante, que é a razão e a emoção no centro da liderança. E por que isso? Porque a gente vê, né, Marcos, muitas vezes as pessoas tendo reações completamente descabidas para um determinado momento, reagindo demasiadamente em cima de questões que são não tão importantes assim, e às vezes criando uma desagregação do ambiente de trabalho, do ambiente familiar, coisas que às vezes a gente pode pensar, mas precisa tudo isso? Será que eu não poderia, né, lidar de um outro jeito?
Então eu trato um pouco dessa questão da necessidade da gente utilizar a razão nos momentos em que, de repente, a emoção está querendo sair do controle. É mais ou menos por aí que eu começo a conversar. Muito bem. Excelente introdução aqui. Eu também quero falar a todos que estão presentes aqui na live, né, que eu sou o Marcos Wunderlich, eu sou presidente do... Eu sou não, né? Eu estou presidente do Instituto Holos. O Instituto Holos já tem 27 anos de fundação, e nós temos uma característica básica, que é sempre de formar pessoas a partir dos instrumentais e referenciais próprios, os nossos referenciais, que nós chamamos de sistema ISO. Então, o sistema ISO, ele vem de isomorfismo, ou seja, a questão da coerência. Então, isomorfismo é você ter a mesma forma, né? Então, isos é igual, né? Morfos é forma. Então, é como se fosse assim um produto que tem coerência com a norma ISO, então ele tem um atestado de qualidade. E o ser humano também precisa ter uma ISO com a vida, né, sabe? Então, a vida tem leis próprias, tem jeitos próprios de ser, ela nos governa, e quando nós estamos em consonância com essas leis, nós temos o que a gente chama de flow. Tudo vai bem, tudo caminha bem, tende a caminhar bem. Então, o isomorfismo, ele tem essa característica, e a gente tem referenciais ou instrumentos para falar do isomorfismo das pessoas nas suas relações, o isomorfismo do uso da estrutura mental, o isomorfismo na nossa liderança, na nossa gestão, na forma de ver o mundo também. Eu acho que é um ponto muito importante. E eu acho que o Rogério, ele falou muito bem, né, dessa questão do equilíbrio entre a razão e a emoção. Nós não podemos ser só razão e não só emoção, né? Às vezes as pessoas têm rompantes emocionais, né? Aquele estouro, né? E eu acho que eu fui uma pessoa assim também. É mesmo? Foi. Isso foi até eu começar meus treinamentos, aos 27 anos de idade. Aí eu comecei a lidar também com as minhas emoções, etc. E não é um processo fácil, né? O autodesenvolvimento não é um processo fácil, sabe? Mas ele dá resultados, né? Ele dá resultados. Então, daqui a pouco você começa a perceber que ao longo do tempo você tem menos rompantes emocionais, você tem uma capacidade de maior centramento, um pouco mais de paciência. Então, isso tudo ajuda muito, né, nas nossas relações. Mas o livro que nós estamos lançando, Liderança Humanizada, ele já fala assim, da importância do ser humano nas nossas organizações. E, aliás, agora em tempos de grande pandemia, essa liderança muda profundamente, mas a base do ser humano continua a mesma, vamos colocar assim. Nós ainda temos emoções, ainda temos razão e ainda temos operação também, é o terceiro lado, né, Rogério? Exatamente. Então é isso aí. Então, talvez você pudesse falar assim, de como que você criou esse título, né? Você já falou das pessoas, etc. Mas qual foi o clique, foi o ponto? Vou falar sobre isso porque isso é importante, porque na minha vida aconteceu assim, ou porque eu vi outras pessoas fazendo isso. Dá um histórico do início desse teu texto no livro. Eu venho trabalhando com consultoria há cerca de 25 anos. E dentro das empresas que a gente atende, muitas e muitas vezes a gente vê situações como as que eu relato no meu capítulo, onde uma determinada pessoa tem quase que pânico de conversar com o chefe. Porque cada vez que ela vai chegar para conversar com o chefe, ela já sabe que vai ser destratada, humilhada, e muitas vezes vai sair de lá num sentimento assim muito difícil.
E isso, Entendi. às vezes, né, quem pratica esse tipo de abuso, porque isso é um tipo de abuso, a pessoa às vezes não está se dando conta de que ao fazer isso com outro ser humano, ela está abusando daquele ser humano naquele momento. E como é que ela Sim, vai imaginar que isso vai contribuir para o desenvolvimento da empresa ou para o desenvolvimento de uma casa? Quer dizer, fazendo isso vai ajudar em quê? Não é necessário, tem outras formas de fazer isso. Então eu te digo assim que ao longo desses 25 anos ou mais, eu vi muitas e muitas vezes nas empresas isso acontecendo, tive convivência próxima com pessoas no entorno pessoal e no entorno profissional que tinham muito essa falta de controle, e eu percebo que isso causa um dano muito grande na saúde mental das pessoas, tanto para sim, quem faz isso como para quem recebe isso. Então, quando surgiu a ideia de se falar sobre liderança humanizada e inteligência emocional, o primeiro tema que me surgiu é esse, porque eu sei os problemas que acontecem com quem sofre esse tipo de situação e, ao mesmo tempo, o sofrimento de quem faz isso, porque a pessoa se sente culpada, muitas vezes, depois de fazer isso, quando se dá conta daquele mal que ela causou para aquela pessoa naquele momento. Então, foi mais ou menos sim. assim que surgiu. Que interessante, interessante. E eu acho que muitas vezes nem os próprios consultores percebem essa presença desses rompantes emocionais, etc., na organização, porque aquilo passa a ser uma coisa normal. Todo mundo faz, aquilo entra numa normose, assim. E por isso que talvez isso influencia no ambiente de trabalho, né? E o ambiente de trabalho, quando ele não é muito equilibrado, ele é o propulsor, o impulsionador das atitudes das pessoas. Então, isso cria um clima organizacional. E lá no sistema ISO, não sei se você lembra, né, da palavra tensor, a palavra tensor é o clima, né, de uma pessoa, o clima de uma organização, e o principal ponto é que o clima determina a ordem dos acontecimentos. O que acontece na empresa depende do clima. Então, se o clima de relacionamentos não é muito bom, né, vai acontecer que uma pessoa nova chega lá e já começa a se relacionar mal também, né? Ou então, quando não tem clima de negociação, não tem negociação. Quando não tem clima, né, de harmonia, vai ter sempre essa desarmonia. Então, isso não é só o comportamento da pessoa, isso se reflete, né, no clima da organização, que vai se refletir no cliente, que vai se refletir no fornecedor, que vai se refletir aonde? Na imagem da empresa. Então, veja que não é pouca coisa, sabe? Então, uma coisinha que aparentemente é uma coisinha de nada, ela leva a desencadear grandes, grandes problemas. Isso eu gostei muito assim desse tema que você abordou, viu, Rogério? Porque ele aborda um aspecto assim que tem muitas consequências. E dentro disso tudo assim, quais são os principais pontos assim para lidar com as emoções? O que que você estudou? O que que você pode compartilhar das suas experiências de como lidar com as emoções? As Bom, emoções primeiro eu negativas. queria as negativas e, claro, e vamos dizer assim, aproveitar as positivas como impulsionador, acelerador de boas coisas, né? Acho que os dois pontos eles são interessantes. Mas eu só queria Entendi. dizer o seguinte, que no momento em que eu gero um tensor negativo dentro da minha organização, como é que eu posso esperar que isso colabore para que algo positivo aconteça? É muito difícil. Para mim, transformar esse tensor negativo em algo bom demanda tempo, demanda transformar essa situação. Então, não é uma coisa que traz um resultado bom, né? Então, não tem Sim. por que fazer esse tipo de situação. E me parece que a gente precisa detectar os gatilhos que fazem com que a gente perca esse estado emocional, vamos dizer assim, equilibrado, e entre num estado emocional desequilibrado, né? Aham. Desfocado. Então, o que, que acontece? Quando eu consigo perceber, quando eu me conheço o suficiente para saber que o que realmente está me irritando não é necessariamente o que aquela pessoa disse ou o que aquela pessoa falou, mas alguma coisa que ela fez e que me lembrou algo que há tempos atrás me causou um desconforto ou uma experiência muito negativa que eu vivi e que sofreu justamente, teve um gatilho que
o causou. E aí, quando eu vejo isso acontecendo de novo, eu reajo como se eu estivesse reagindo àquela situação lá atrás. E reajo com essa pessoa que está ali, né, da mesma forma, de um modo muitas vezes injusto. E começo a repetir isso acaba ficando mais forte dentro da minha forma de proceder, e eu nem me dou conta de que eu estou fazendo isso. Sim. Então, se eu consigo identificar esses pequenos gatilhos e entender o que aconteceu lá atrás, e me dar conta, olha, essa pessoa que está aqui na minha frente, esse funcionário, esse familiar, esse amigo, esse vendedor, ele não tem nada a ver com aquela situação de 10, 5, 30 anos atrás, né? É uma outra situação. Então, isso é uma coisa, detectar quais são os gatilhos que estão lá profundamente ancorados e que fazem com que exploda aquela emoção negativa ali na minha frente. Por outro lado, sim, o primeiro ponto seria a pessoa treinar a se observar, é isso? E treinar a se observar, identificando o que causa aquela transformação no estado mental dela, saindo de uma posição de equilíbrio para um desequilíbrio ou uma raiva, alguma coisa assim. Então, esse é um ponto bastante importante que eu percebo que ajuda. Tá, e depois? Quando a pessoa... Quando a pessoa percebe isso, ela pode começar a trabalhar, a dar um significado diferente para isso. E fazer com que uma situação que era ruim passe a ser pelo menos neutra. Então eu consigo identificar, sei lá, que quando a pessoa bota um fone de ouvido na minha frente, isso me irrita profundamente, porque lembra do meu filho adolescente que ficava de fone de ouvido o dia inteiro e que quando eu ia falar com ele, ele não tirava os fones, por exemplo. Né? E aí eu explodo com aquele funcionário ou com aquela pessoa que está na minha frente, porque na verdade eu não estou explodindo com ela, estou lembrando do meu filho lá tempos atrás. Se eu consigo perceber isso, eu consigo enxergar, não, está botando, essa pessoa que está aqui na frente está fazendo isso, não é por maldade, quer dizer, eu dou um significado diferente para essa situação. Tá? Uma outra coisa que me parece interessante também, Marcos, é perceber aquilo que traz uma emoção positiva. O que me dá energia para desenvolver as minhas atividades, o que me faz sair muitas vezes de uma situação desagradável e crescer naquele momento, assim, em termos de motivação. Existem coisas que nos fazem isso. Pode ser um cafezinho, pode ser uma conversa com um amigo, pode ser ouvir uma determinada música, pode ser ler um trecho de um livro, né, para quem é mais religioso, da Bíblia, do Corão, não sei. Né? E perceber, no momento que eu faço isso, o meu nível de energia cresce, eu me sinto melhor. E usar isso como uma fonte de criação de um estado mais favorável para mim fazer as coisas. Então, são duas formas de controlar a energia negativa que pode se transformar na explosão e aquele sentimento bom que pode ser uma motivação para mim iniciar o meu dia, por exemplo. Então, seria assim, primeiro observar, neutralizar e depois transformar em positivo, não é? Exatamente. Seria, primeiro, a neutralização. É bem interessante esse aspecto, assim, é bem interessante. Dentro do sistema ISO, que você também participou lá, a gente fala da presença do agora, não é? De a pessoa estar presente no agora, estar vigilante de si. Eu estou me vigiando o tempo todo, é um estado de presença. Não é que é uma vigilância, assim, radical, estou me olhando, não. É uma vigilância plena. E a pessoa, ela percebe, né, como a mente trabalha, e ela percebe e consegue ver as nuances da mente, mas ela se mantém neutra e não entra no impulso da mente. Então, ela vive no agora. Então, isso também seria uma espécie de neutralização. Mas eu gostei muito dessa parte, assim, da positivação, de transformar em algo positivo, sabe? E eu acho que isso é um grande segredo, né, Rogério? De como eu transformar as minhas dificuldades em aspectos positivos. Vamos pegar o exemplo agora, né? A gente está passando por uma fase difícil, né? O Brasil, o mundo todo, né? Existe essa questão da epidemia presente.
milhares e milhares de mortes, etc. Como é que uma experiência dessas que a gente está passando, que é uma experiência doída, que não é uma experiência fácil, o que é que você acha, o que a gente poderia fazer de positivo disso? Né? O que a gente pode, digamos assim, tirar de bom dessa situação tétrica, vamos falar assim, para a gente, né? Eu penso que quando a gente se coloca numa situação de, bom, eu preciso perceber que eu não tenho ingerência, eu não tenho como influenciar muitas das coisas que estão acontecendo. Eu posso Certo. apenas me cuidar, posso cuidar da minha família, tomar os cuidados que são recomendados, seguir aquilo que eu acho. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar simplesmente, ok, vou fazer isolamento social, vou ficar em casa, parado, assistindo série o dia inteiro ou lendo livros o dia inteiro. Bom, se for algo que vai contribuir para o meu crescimento, é uma coisa muito boa. Sim. Mas eu não posso ficar simplesmente parado olhando os acontecimentos, terceirizando a responsabilidade. Não, alguém vai achar uma vacina, alguém vai me ajudar, o governo vai não sei o quê. Ok, essas instâncias têm que fazer a parte deles, mas qual é a minha parte? E aí que é o ponto positivo. O ponto positivo é, eu tenho que buscar novas alternativas. Se o meu faturamento na minha empresa caiu assustadoramente, o que eu posso criar de diferente? Uma linha diferente de produtos, um serviço diferente, uma forma diferente de fazer negócios, uma parceria diferente, conexões com amigos ou com parceiros de negócios lá do passado que também vão estar passando por situações parecidas. Então é aquela questão, né, Marcos? Quando a gente se coloca, muitas vezes, colocado numa situação contra a parede, eu preciso encontrar uma forma de sair de lá. Porque qual é a alternativa se eu não fizer isso? Passou o processo de pandemia, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá, ou 1 mês, os russos estão dizendo que vão começar a vacinar a população agora em outubro, enfim, né? Passou esse processo e quem se capacitou, quem se estabilizou, vai sair desse processo com uma condição muito melhor do que alguém que ficou se lamentando, terceirizando a culpa, ou até mesmo a gente vê pessoas dizendo assim, eu não consigo, eu estou mal, mas então tá, o que eu posso fazer para te ajudar? Não quero ajuda, me deixa. Talvez uma semana a pessoa ficar numa situação dessas, ou alguns dias, quem de nós, né, Marcos, que não em algum momento não sente isso? Sim, E deixa quieto, né? Deixa quieto hoje, amanhã, mas depois tem que sair disso e buscar alternativas. Então, o lado bom de tudo isso é, eu vou encontrar caminhos novos, vou buscar parcerias novas, vou aprender e vou sair disso muito mais forte. Muito mais enxergo isso. Eu também vejo sobre esse ponto de vista, sim, mas é muito bem colocado, viu, Rogério? Muito bem colocado, né, de nós não nos entregarmos à autocomiseração, ao vitimismo, sabe? Pobre de mim. Né? E acho que o ser humano ele tem uma capacidade de ação no mundo, de agir no mundo, né? Então, essa ação no mundo é estar presente, saber que você não tem controle, e mesmo assim você está bem controlando a você. Né? Então, esse é o ponto assim, muito, muito, muito importante. Sim. Eu queria registrar aqui a presença do Cláudio Luve. O Cláudio Luve é um palestrante lá de São Paulo, amigo nosso, participante lá dos nossos cursos, né? dando boa tarde para nós. Então, Cláudio Luve, os nossos abraços aqui também. O Cláudio Luve é meu amigo gafanhoto, eu chamo ele de gafanhoto, ele me chama de mestre, foi uma brincadeira nossa, né, Cláudio? Tá? Agora tem uma tal de Ana Paula Rodrigues Bona aqui também. Olha Você conhece? Você conhece? Conheço muito bem. Ana Paula, ela tem inúmeras qualidades, né? E uma delas é fazer parte também do livro como coautora. Ela também vai bater um papo com o Marcos Wunderlich em outro momento aí. Opa, muito bem. E é minha esposa. Sim, eu conheço. E a Elizabeth Bond, que está aqui também? A Elizabeth Bond é a principal responsável, né? Vamos dizer assim, ela tem 50% de responsabilidade por eu estar aqui, porque
minha mãe. Ô, dona Elizabeth, que bom que a senhora está aí, tá? Um grande abraço. Você pode ver, Elizabeth, que eu estou fazendo uma live ao ar livre. Foi uma ousadia de minha parte hoje, sabe? É um experimento. E tá dando certo, né? Tá dando Ah, certo, muito né? bom, Tá muito muito bom. agradável. Tá muito bom, sim. Muito legal. Então, temos visitantes aqui, tem mais algumas pessoas. Enfim, Rogério, bom, das tuas experiências, assim, como consultor, etc., você tem um case específico de mudança de clima numa organização, aonde você equilibrou a emoção e a razão, ou como é que foi trabalhado isso? Como você conseguiu trabalhar isso, você como consultor ou participante de um processo desses, um case assim? Tem um caso que é bem interessante de uma empresa onde a prática, até, evidentemente, eu não vou nem citar o estado, mas é no Brasil, né? E era uma empresa onde as pessoas costumavam se comunicar aos gritos, não conversavam, elas gritavam umas com as outras, e Sim, todas se acusando o tempo todo. Então, o produto não saiu bem, a culpa era do marketing, a culpa era da produção, a culpa era de não sei quem, mas eu nunca tinha culpa nenhuma. Nunca. A culpa era sempre do outro departamento, e o outro departamento olhava e sempre acusava. Não, a culpa é deles, jamais enxergavam que eu posso ter 0,1% de culpa, ou vamos dizer assim, de responsabilidade, não vamos usar culpa, né, pelo processo. E uma das coisas que a gente fez quando chegou lá foi entender o que estava acontecendo, e aí a gente fez uma pergunta, e vocês, quando é que vocês sentam para tentar modificar esses problemas que estão acontecendo? Não, aconteceu o problema, a gente vai ver quem foi o culpado e vamos atrás, porque a pessoa tem que pagar pelos seus atos e essas coisas. Digo, ok, isso é uma coisa, eu acho que pode fazer sentido, mas outra coisa é, o que eu posso fazer para que esse erro não aconteça mais? Para isso. tentar identificar, né? Não Uhum. identificar quem é o culpado pelo erro, mas sim qual foi a razão pela qual o erro aconteceu. Ah, o erro aconteceu porque a pessoa não estava capacitada para fazer um determinado processo, e aí tem N fatores que fizeram com que esse erro acontecesse. Então vamos capacitar essas Uhum. pessoas, vamos pegar representantes de cada uma dessas áreas, botar numa sala, conversar, sem gritar, sem querer se matar. Vamos ouvir essas pessoas. E gradativamente foi havendo um distensionamento. As pessoas pararam de se ver como adversárias, como inimigas daquele espaço, passaram a conversar, e no momento que conversaram, estabeleceu-se diálogo, passaram a entender um pouco mais a questão da empatia, né? Estou entendendo por Sim, que o outro está fazendo isso. Ah, ele não está fazendo isso comigo porque ele tem má vontade. Ele está fazendo isso porque ele não sabia que tinha que fazer diferente. Ou porque ele sim. não sabia fazer diferente. E então, ao longo aí de um ano, mais ou menos, se saiu de uma situação onde havia um espaço absolutamente intransitável de diálogo, de conversa, para Sim. um momento onde as pessoas conversavam, se ouviam, né? Então, é uma situação que eu trago como um ótimo resultado que a gente conseguiu colaborar. Muito legal, muito legal. Isso me remete um pouco também, né, à questão de transformar o desfocado em focado, né? Eu acho que esse é sempre o ponto básico, assim, dentro do que a gente trabalha, né, Rogério? É Né, a verdade. pessoa está desfocada e ela não percebe. Acho que a grande maioria das pessoas estão mais desfocadas do que focadas, sabe? Então elas estão sempre malhando em ferro frio, onde não tem solução, porque achar um culpado não tem solução. Não adianta pôr na cadeia, porque sai de lá pior do que como entrou. Não é essa a solução. Então isso é perda de energia. E a aquisição de energia é você realmente dialogar e buscar soluções. Isso é fantástico. Veja que simples que é, mas quanto é importante isso, né, Rogério? Quanto é É importante. aquela tecnologia que inventaram ontem, que se chama reunião, que se chama conversar, que se chama É, falar, né? E hoje, né, Marcos, a gente está tendo essa conversa, tu está em Santa Catarina, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui conversando, tomando um chimarrão juntos, poderíamos, né? é Chimarrão isso. virtual.
né? Então não tem nem desculpa de não posso fazer reunião porque um está lá em Salvador, o outro está em Curitiba. Legal, Sim. bota junto numa ferramenta aí de reunião virtual e está resolvido o assunto. Tá Está em resolvendo. Singapura, o outro está na China, não tem problema. Então hoje o mundo ficou menor e ficou muito mais fácil da gente fazer esse tipo Sim, de procedimento, felizmente em verdade, função da tecnologia, né? verdade, né? A tecnologia tem ajudado muito, não é? Assim, o desenvolvimento tecnológico no desenvolvimento dos processos todos. Isso é muito bom também. Mas o ser humano ainda tem muito a evoluir, né? Eu acho que talvez você pudesse falar um pouquinho, Rogério. Eu achei muito interessante no teu artigo que você fala um pouco da comunicação não violenta, já que a gente está no ramo da comunicação, da troca do virtual, não virtual, eu acho que esse tema, a comunicação não violenta, ela é um aspecto assim bem, bem sério também, né? O Marshall Rosenberg, que criou essa metodologia. Aliás, ela já é bem antiga, né? Já não é de muito tempo, de pouco tempo, ela já é de muito tempo, mas agora que ela está tomando forma, né? A comunicação não violenta. O que você tem a acrescentar aqui para nós, Rogério, sobre essa comunicação não violenta, já que você cita ela no seu livro e tal? Né? Como é que ela entra no contexto da razão e emoção? A comunicação, ela tem vários componentes. Um dos componentes é o que se diz. Outro componente é como se diz. Sei. E a gente pode dizer grandes verdades para as pessoas de uma forma que não as ataque, de uma forma que não as menospreze ou que não cause algum tipo de constrangimento perante os demais. Então, a gente vê exemplos negativos de alguns gestores ainda hoje que, quando querem chamar a atenção de um funcionário, chamam ele na frente de todo mundo e fazem isso. Quer dizer, É qual terrível, né? é Terrível. terrível, né? Terrível. Então, qual é o sentido de expor essa pessoa dessa forma, né? Humilhar aquela pessoa publicamente? Não agrega nada. E as coisas, talvez, eu participei durante muitos anos da gestão de uma grande instituição financeira aí brasileira e Sim, compartilhei algum cargo de direção que eu tive com algumas pessoas muito capazes, né? E uma das grandes conversas, talvez uma das mais difíceis que eu tive profissionalmente, foi com essa pessoa. E a gente conversou sobre temas extremamente complicados e eu ouvi dele e ele ouviu de mim verdades profundas sem que ninguém em momento algum levantasse a voz. olha que fantástico. E Uhum. foi uma coisa assim que eu aprendi muito, porque a pessoa me chamou para tratar de um assunto extremamente delicado, sentamos para tomar um café e ele expôs a situação e foi uma grande escola, não apenas naquele momento, mas várias outras situações que aconteceram, onde a gente vê o seguinte: eu posso transmitir a minha mensagem olho no olho, com calma, com serenidade, dizendo o que tem que ser dito, sem necessariamente ser violento, agredir aquela outra pessoa. A base da comunicação não violenta é isso. É eu não estar acusando o outro. Olha o que tu fez. Por que eu não posso dizer, olha o que aconteceu? Como é que tu vai resolver essa bobagem que tu fez, para não dizer coisa pior? Que solução que a gente pode encontrar para resolver isso? Então, são formas de se colocar as coisas Uhum. que fazem com que a boa vontade de quem está ouvindo aumente muito fortemente. É aquele momento de buscar uma solução para algo e não buscar um culpado, não transferir a minha raiva, a minha tudo aquilo que eu tenho dentro de mim que eu gostaria de jogar contra o mundo, eu jogo contra aquela pessoa naquele momento, eu expulso toda a violência contida através das minhas palavras. Isso não agrega em nada. A Não comunicação agrega. violenta, o Rosenberg, ele traz justamente isso. Dizer o que tem que ser dito de uma forma construtiva, de uma forma que se resolva aquilo que tem que ser resolvido, sem destruir, entre aspas, a pessoa que está ali na minha frente. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Olha, Rogério, dá para ficar te escutando aqui horas a fio, porque a tua experiência é muito grande. Eu Né? tive um Você excelente professor, né? Tive e tenho, e cada vez que eu é, escuto o Marcos, eu aprendo muito.
Pois é, um aprende com o outro agora, né? Um aprende com o outro, sabe? Mas as tuas palavras, assim, elas me rememoram muitas coisas também, sabe? Então, a tua fala, ela é muito enriquecedora. E quando a gente escuta alguém que já tem um nível de experiência como você, né? Então, a gente sai muito enriquecido disso tudo aqui, sabe? Então, eu gostaria, assim, de dizer, assim, a todos, né, de que essas lives, elas são feitas todas segundas-feiras, às 16 horas, com os coautores do livro de Liderança Humanizada e Inteligência Emocional da editora Líder. É um livro que está sendo lançado e nós vamos fazer, né, com os coautores todas as segundas-feiras às 16 horas. Então, isso é uma atribuição minha e também do Rogério, que nós somos os dois coordenadores do livro, né, os dois culpados de fazer tudo isso, né? Que bom, né, Marcos? Que bom, né? Que bom, que bom. Tá bom? Então, eu gostaria de dizer, assim, a todos, né, que vale a pena vocês participarem, porque veja que numa live de 40 minutos que nós fizemos agora, quanta riqueza surgiu, né? Quanta riqueza o Rogério nos trouxe, que maravilhoso foi escutar isso, sabe? No fundo, não é nada complicado. No fundo, são coisas simples, mas que a gente esquece, não é? Sabe? Não é difícil você falar, ficar mais calmo, mais tranquilo. Então é isso, gente. Rogério, eu passo então a palavra aí para você dar o teu, né, teu recado final, assim, para todos os nossos ouvintes aqui, participantes da live, daqueles que vão ver no futuro também. Dá uma palavrinha, assim, para todos que você queira passar para as pessoas. Primeiro, um agradecimento para a Editora Líder e, em especial, para o Marcos, pela caminhada de aprendizagem que eu venho tendo, ouvindo o Marcos, aprendendo com ele, tendo a possibilidade de ser um dos coordenadores, junto com o Marcos, desse livro. E segundo, me parece que um ponto que a gente precisa desenvolver cada vez mais é a humildade. Porque a humildade, ela não é fraqueza. A humildade, ela por si só já nos ensina muito. Porque ao perceber que eu não sou jamais nada superior a ninguém, mas eu posso ter um pouco mais de conhecimento sobre um determinado ponto, sobre um determinado ponto de vista, mas que qualquer pessoa, por mais simples que seja, tenha a condição de me ensinar, desde que eu esteja disposto a aprender, essa talvez seja uma das grandes ferramentas, uma das grandes virtudes que a gente pode desenvolver. Porque quando eu começo a aprender com todos, olha como eu consigo me desenvolver. Quando eu bloqueio e digo, não, eu sou superior a todos, não preciso aprender nada com ninguém, eu estou me bloqueando, estou deixando de crescer. Muito obrigado, Marcos. Muito legal, muito legal. Eu acho que é isso, né, Rogério? Assim, essa postura de aprendizagem constante. Todos nós estamos aprendendo o tempo todo e ter essa postura, né, de igualdade com todos, né? Não ser nem melhor e nem pior, sabe? Nós somos iguais porque tudo tem a mesma origem, tudo vem de um ponto só. Então, esse é um ponto, assim. Eu até gostaria de compartilhar, assim, com vocês aqui, que eu estou já há algum tempo num sítio aqui, né, no sítio que a gente tem no interior de Santa Catarina. Eu estou há 4 meses aqui e vou ficar até o final do ano. E trabalhando, assim, online. Por isso que eu estou fazendo, né, essa live aqui ao ar livre. Mas eu queria mostrar para vocês aqui um campo onde foi plantado cebolas. Eu vou mostrar aqui pela minha câmera, né? Vocês vão poder ver que aqui na frente tem um campo grande, aqui tem plantação de cebola, foi recém-plantado, mas é muito interessante porque eu vi todo o processo, né? Eu percebi todo o processo de como que é feito isso, como é que é feita essa plantação de cebola. Primeiro tinha milho plantado, então o milho foi colhido, aí o milho foi derrubado, mas foi deixado na terra para adubar, sabe? Aí ficou um tempo aqui, aí passaram um trator para passar fertilizantes, aí fizeram muda de cebola, as mudas de cebola, eles compram semente e fazem na sementeira, vem a muda de cebola,
e aí eles passam aqui um tratorzinho para fazer os sulcos e plantar cebola por cebola, uma a uma. E aqui foram plantados 300 mil pés de cebola, imagina só, sabe? E eu não tinha a mínima ideia que precisava adubar, que precisava colocar, né, que precisava ter um trator para passar, que precisava isso, fazer semente, etc. Então, eu estou aprendendo aqui com os agricultores aqui coisas maravilhosas, assim, sabe? Coisas da terra que eles têm e que nós, os garotos da cidade, não temos, sabe? É verdade. Então, é a simplicidade das coisas. Aqui tudo se tornou muito simples, sabe? Né? Passar um tempo num sítio assim é uma simplicidade e você vê que você não precisa de tanto, que tudo é muito bonito, que todo dia os passarinhos estão aqui, o sol vem, às vezes vem a chuva, e tudo se torna assim fantástico, sabe? Então isso também é algo assim maravilhoso quando a gente tem essa oportunidade de ter essas novas aprendizagens. Então é o que você falou, né, Rogério? A humildade, a simplicidade. A simplicidade, no fundo, é meio complicada, sabe? Às vezes ela é complicada também, né? Porque às vezes é difícil ser simples, porque a gente tem muita sofisticação, né, nos nossos neurônios mentais. Mas é isso, eu queria agradecer também a Andréia Roma, que é aquela pessoa que disponibilizou aqui essa live. Ela não pode estar presente hoje por uma emergência pessoal, mas nós demos conta, né, Rogério? A gente Eu acho que conseguiu, sim. né? Mas e a Editora Líder, que é a nossa grande parceira, que é uma parceira de mão cheia, que tem nos ajudado muito. Então, parabéns né, a Andréia, a toda a equipe dela, a Milena, que esteve aqui na retaguarda, e me despeço aqui, então, de todos, desejando, assim, né, uma boa sorte, que tudo vá bem, que todos possam ser felizes, e que dessa live aqui, uma palavra ou outra tenha ficado para você como uma forma de crescimento, como uma semente que dá uma cebola, sabe? Tá ok? Valeu, gente. Então, encerramos agora. Até logo. Até mais, então. Tchau, Tchau, tchau.